Veja como o mundo que a gente vive ele pode mudar a circunstância que nós estamos inseridos. A Bíblia conta a história de Ezequiel, que era filho de Buzi. Buzi era um sacerdote daquele tempo. Então, seguindo a tradição, todo filho de sacerdote seria sacerdote. Então, Buzi, que era pai de Ezequiel, ele era o sacerdote de Jerusalém. E a Bíblia conta que certo dia o rei Nabucodonosor invade a cidade de Jerusalém e leva Ezequiel e leva a mulher de Ezequiel e mais algumas pessoas em cativo. Ou seja, o rei Nabucodonosor invadiu Jerusalém e levou aquele povo para o cativeiro, para trabalhar no serviço forçado, como se fosse escravo. A Bíblia conta que a realidade dele mudou da noite para o dia. Então, o destino dele, que era para ser sacerdote, agora ele está sendo escravo. E nesse cativeiro, a Bíblia conta que a esposa de Ezequiel morreu. Então ele, além de ser cativo, além de se tornar escravo, acaba de perder a mulher. Então a situação dele fica muito delicada. E a Bíblia diz que ali o povo, naquele cativeiro, já começa a perder um pouco das esperanças que um dia poderia ter a vida restituída. E a Bíblia diz que passando 5 anos naquele cativeiro, nada de resposta não foi encontrada. Depois do quinto ano, naquele cativeiro, a Bíblia diz que Deus aparece em visão para Ezequiel e pergunta para ele, mostrando em visão, se ele acreditava que o povo poderia ser restituído, se a esperança do povo poderia ser restituída. Então Deus chama Ezequiel não para ser sacerdote naquele momento, mas para que ele seja um profeta. Ou seja, a prova que ele viveu, a dificuldade que ele viveu serviria de exemplo para mostrar para o povo que Deus poderia restaurar e que Deus poderia mudar a história daquele povo. E assim ele profetizou que Jerusalém seria restituída, seria restaurada. E profetizando durante esse tempo, Deus fez aquilo que ele tinha prometido para aquele povo. Restaurou Jerusalém, restituiu a fé daquele povo e fez o povo reinar novamente. Muitas vezes na nossa vida acontece dessa forma. As situações, elas muitas vezes vêm inesperadamente, uma situação em que nos coloca em um momento delicado. Um momento que muitas vezes a gente pode perder a fé, a gente pode se desencorajar. Acreditar que não tem mais solução e que as promessas de Deus talvez tenham ficado no passado e que as coisas agora dali para frente estão meio que sem solução, ou seja, a nossa esperança muitas vezes acaba. Mas assim como Ezequiel, depois do 5º ano, Deus foi até ele em visão, ou seja, a Bíblia diz através dessa história que Deus ele não esquece você, Deus não esquece um escolhido, Deus não esquece o filho. Por mais que o tempo passe, Deus está vendo a tua situação e no momento certo Deus ele age. Como Deus acreditou em Ezequiel no cativeiro, mesmo ele estando no cativeiro, Deus nunca esqueceu dele. Nesse momento ele chamou ele para restituir o povo, ou seja, fez dele um homem, um profeta, fez dele um homem de honra. Então, por mais que a circunstância seja difícil, muitas vezes a gente possa desacreditar da nossa situação, Deus ele entra e faz a provisão, Deus ele faz a restituição e a transformação radical daquilo que nós necessitamos, cumprindo as promessas que ele fez para cada um de nós. Então a fé ela é esse que impulsiona a transformação, porque se Ezequiel não tivesse acreditado que ainda existiria um Deus que poderia mudar a situação dele, talvez seria mais difícil ainda de tudo isso acontecer. Mas eu creio que mesmo na dificuldade, depois de 5 anos, ele ainda tinha uma fé no coração que existia um Deus no céu que olhava para ele. Então essa fé que nós temos que manter, que ainda existe um Deus no céu que conhece a nossa situação, conhece aquilo que nós necessitamos e no momento certo Deus vai agir a nosso favor. Amém?